Via de regra, quando eu pergunto para os professores assim, quais são os conteúdos que tu tens que trabalhar em tal ano, prontamente eles me respondem. Nós, professores, temos bastante segurança em quais são os conteúdos que nós precisamos desenvolver em cada ano, porque são conteúdos que nós estamos trabalhando há muito tempo, né, que seguem uma lógica, ainda mais quando nós estamos há mais tempo numa determinada instituição. Quando eu pergunto para os professores que habilidades vão ser desenvolvidas nessa aula que tu planejaste ou que tu executaste, a resposta já não vem com tanta prontidão como vem os conteúdos. O que isso significa? Que olhar para a lista de habilidades previstas na BNCC e nos demais documentos oriundos dela tem sido um desafio para os professores. E a maioria dos professores com quem eu tenho contato me questiona justamente nisso. O que muda quando eu olho para a habilidade e quando eu olho para o conteúdo? Quando eu faço o meu planejamento com foco no conteúdo ou quando eu faço o meu planejamento com foco na habilidade? Embora a BNCC traga a lista de conteúdos, lá chamados de objetos do conhecimento, existe uma tendência a gente colocar o foco no desenvolvimento de habilidades e competências. E esse tem sido o maior desafio das instituições, porque mesmo nas escolas que já trazem as habilidades e as competências nos seus planos de estudos, no seu PPP, quando nós chegamos na sala de aula, o que nós observamos, e eu tenho acompanhado muitos professores na sua prática pedagógica, é ainda uma prática pedagógica centrada no professor. Então, quando a gente presta atenção em como as habilidades estão estruturadas dentro da base, nós observamos que elas começam todas com um verbo no infinitivo, indicando o processo cognitivo a ser realizado pelos alunos, seguida do objeto do conhecimento ou conteúdos e seu respectivo modificador e contextualizador, que delimita a abordagem que nós vamos fazer daquele conteúdo. Se nós olhamos para o conteúdo, nós não precisamos modificar nada na nossa prática. Quando nós olhamos pro verbo que indica o processo cognitivo a ser realizado pelos alunos, isso nos desafia a pensar numa aula descentrada da gente, do professor, porque não é uma questão só de eu dizer e passar o conteúdo para os meus alunos, mas organizar, planejar uma aula e fazer a gestão da sala de aula de modo a criar experiências de aprendizagem em que os alunos tenham a oportunidade de desenvolver as habilidades e competências previstas para aquela aula, para aquele trimestre, para aquele planejamento. Então, esse deslocamento do olhar para a leitura das habilidades, entendendo como que ela se estrutura, para pensarmos numa prática pedagógica que centra o esforço, o engajamento, o desenvolvimento dos sujeitos nos alunos e não no nosso papel na sala de aula, tem sido um grande desafio pós-homologação da base e que contempla esse processo de como vamos fazer a implantação efetiva dela na nossa sala de aula. Nós vamos seguir conversando sobre isso. Tem aparecido muita demanda, os professores têm me procurado bastante para falar sobre isso. O próximo workshop em Porto Alegre para a gente pensar em como a gente organiza a sala de aula, como a gente faz a gestão da nossa sala, como que a gente pensa um planejamento para o desenvolvimento de habilidades e competências e não só para o ensino de conteúdos. E a gente segue aí juntos, então, para fazer a implantação da base, para pensar sobre a nossa prática pedagógica, porque eu estou aí à disposição para nós caminharmos juntos. Beijo grande!